bem-vindo ao Ponto de Encontro. Recentemente, o governo do estado anunciou uma mudança no sistema estadual de ensino. É a chamada reorganização escolar. Pela proposta, alunos do ensino fundamental e médio serão separados e terão aulas em escolas diferentes. O objetivo é personalizar o ensino e diminuir a evasão escolar. Mas algumas frentes dizem que essa proposta não vai ajudar tanto assim no desempenho do aluno e pode resultar em demissão de professores e também fechamento de escolas. Hoje o Ponto de Encontro explica melhor esse assunto. E para isso estão no estúdio para falar com a gente a professora Eliette de Godoy, que é da Faculdade de Educação aqui da PUC Campinas, e também o Antônio Admir Schiavo. Ele é dirigente regional de ensino aqui de Campinas. Professor, obrigada pela presença hoje aqui discutindo esse assunto com a gente. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos só entender melhor como que vai funcionar essa divisão. Acompanhe só. Os alunos serão divididos da seguinte forma: do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e, por último, alunos do ensino médio. Cada uma das salas de aula poderá ter no máximo 30, 35 e 40 alunos, respectivamente. Caso os estudantes tenham que trocar de escola, eles deverão ser transferidos para unidades de no máximo 1,5 km de distância. Professor Antônio, eu queria começar com você para a gente poder explicar um pouco melhor por que essa decisão está sendo tomada agora. Por que a partir de 2016 existe essa proposta de reorganização escolar? A proposta de reorganização, na verdade, visa segmentar as escolas de acordo com o público-alvo. Uma escola para as crianças que estão nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, uma outra escola para os anos intermediários ou os anos finais do ensino fundamental, que é de crianças do 6º ao 9º, e uma outra escola para os jovens do ensino médio. Porque cada segmento tem um foco, A Secretaria está querendo que cada escola tenha um foco específico do público que ela atende. Com isso, e porque os dados têm demonstrado, as avaliações que a Secretaria tem, nós já temos escolas que são segmentadas, só de anos iniciais, só de anos finais, só de ensino médio. E o que a Secretaria já verificou é que o rendimento de uma escola que é específica de um segmento é sempre maior do que aquela escola que tem os 3 segmentos, que tem criança pequena, criança em fase de adolescência e o jovem já com outros interesses, Então, no ensino fundamental dos anos iniciais, o rendimento dessas escolas é 15% maior do que uma escola que está, das classes que estão numa outra situação não reorganizada. Mesma coisa acontece com as classes do ensino dos anos finais. Também tem um rendimento 15,2% maior. E no ensino médio, esse rendimento acaba sendo 28% maior do que as escolas que têm um pouco de tudo. Então, a reorganização ela visa também melhorar dar uma melhor organização para os espaços físicos, porque a Secretaria tem hoje uma ociosidade muito grande. A Secretaria teve em 1998, no final da década de 2000, 6 milhões de alunos ela tinha. Hoje nós só temos 3 milhões e 800. Então houve um decréscimo no número de matrículas da rede estadual. Então isso gera uma ociosidade nas escolas. Nós temos, pelos cálculos da Secretaria, cerca de 3 mil salas ociosas no período diurno. E às vezes você tem que pôr o aluno do ensino médio à noite, porque naquela escola não tem espaço físico e na outra tem um espaço ocioso. Então essa reorganização vai permitir também que o aluno do ensino médio, que é hoje um aluno novo, ele não é mais aquele aluno de 17, 18 anos, ele chega no ensino médio com 14, 15 anos, ainda ele não pode trabalhar, ele não deve estudar à noite, porque à noite os pais não gostam, a questão da violência, de toda a preocupação que os pais têm com as crianças, então é melhor que ele estude durante o dia. Então essa reorganização vai também permitir que a gente aumente a oferta de vagas do ensino médio no período diurno. Certo. Professora, o professor comentou aqui com a gente que algumas pesquisas já apontam justamente essa questão de, se você tem um ensino focado em certas idades, na divisão por ciclo, você tem um rendimento maior. Por que isso pode acontecer? Porque é uma atenção especial, é um plano pedagógico mais voltado para essa faixa etária? Por que existe esse rendimento mais positivo? Olha, eu acho que os dados normalmente mostram nas pesquisas com relação aos resultados educacionais, que quanto mais a escola pode atender às necessidades das diferentes faixas etárias,
quanto maior vai ser significativo e, com isso, a possibilidade de qualificar o ensino ou o processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Mas a gente também tem que considerar que essa é uma variável importante, né? Mas ela não é única. Então, na medida em que os espaços são reorganizados, né, o ambiente escolar ele é reorganizado para atender às especificidades das diferentes faixas etárias, também outros elementos precisam entrar a curto, médio e até a longo prazo, enquanto estratégias de ações que possam, então, fortalecer essa proposta de melhoria do ensino. E isso não só se tratando da rede estadual, mas isso se tratando de qualquer contexto de escolar, porque hoje nós temos uma insatisfação. É claro que a qualidade de ensino hoje nas nossas escolas públicas ainda não atende às expectativas que a população e que a sociedade tem. A estrutura, a forma como as escolas estão organizadas, elas também, então, precisam ser repensadas. Então, reorganizar o espaço físico é considerado importante, necessário, inclusive, né? Que sanaria diversas dificuldades existentes dentro das escolas hoje. Mas, no entanto, a gente precisa também investir na perspectiva curricular, no módulo de número de alunos por sala, nos equipamentos e nos materiais didático-pedagógicos, na fixação de equipes, né, dos profissionais dentro da própria escola, no próprio projeto político-pedagógico, na articulação da gestão dessas escolas. Ou seja, é um conjunto de ações que precisam ser simultaneamente sendo desenvolvidas para que a gente possa ter um impacto diferenciado nesse processo todo. No Brasil, a partir do momento que nós tivemos uma reestruturação também do ensino fundamental, que ele passou a acolher as crianças a partir de 6 anos, mostrou para a gente que só essa reorganização, né, da criança de 6 anos não estar mais na pré-escola e ir para o ensino fundamental, compor a rede de ensino fundamental, não garante o que a lei, né, na sua totalidade, o que a lei previa, que é ampliar os anos de escolaridade e ampliar as possibilidades de desenvolvimento, formação e aprendizado das nossas crianças. Por quê? Faltou impacto na estruturação curricular, né, para esse novo primeiro ano ou para essa sequência de 9 anos. Faltou um processo todo de formação, adequação de materiais e recursos, uma porção de condições que, juntamente com a ida dessa criança para o ensino fundamental, acrescentando a ela a possibilidade de mais um ano de escola obrigatória, né, por si só não teria um grande impacto, né? E isso a realidade nos mostra hoje. Então é importante levar sempre em consideração isso. A proposta que a rede estadual hoje tem de reorganizar, ela se justifica com essa perspectiva e com esse princípio de que é um passo para se conseguir qualificar a aprendizagem das crianças, mas, no entanto, é preciso também pensar em outros aspectos. É justamente nesses outros aspectos que existem aí divergências. A nossa equipe conversou com algumas outras frentes que têm uma opinião um pouco diferente com relação a essa reorganização escolar. Acompanhe só na reportagem. Polêmica e protestos marcaram uma das audiências públicas que debateu o Plano Estadual de Educação, abrangendo a nova organização escolar. Realizada na Câmara Municipal de Campinas, contou com a presença de autoridades, professores e alunos, além de organizações estudantis. A população tem que ser ouvida. Eu creio que a Assembleia Legislativa veio a Campinas também para ouvir a população, o representante dos professores, dos estudantes, né, dos coletivos, que é importante, né? E esta Casa de Leis abriu esta casa justamente para ouvi-los, né? Então, a importância democrática de ouvir a todos. Audiências como essa devem acontecer em várias cidades do estado de São Paulo ainda esse ano. Apesar do diálogo, a medida é polêmica e já desencadeou vários protestos. Nós vamos estar aí mobilizando o máximo. Agora, se o governo não ceder, eu sei o que vai acontecer. Ele vai administrar essa encrenca até 2018. Por quê? Porque a bagunça que eu estou dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Eu vejo com atribuição de aulas, são 220 mil professores. Mexer com 1 milhão de alunos num espaço recorde
Para quem não tem tido eficiência para fazer uma atribuição de aulas ao longo dos anos, tá certo? Eu não tenho dúvidas que vai acontecer na prática e o governador vai ter que administrar essa encrenca conosco até 2018. Enquanto representantes do Estado garantem que a mudança vai diminuir a evasão escolar e aumentar a qualidade de ensino, outras frentes apontam justamente o contrário. A reestruturação, você vai aumentar a evasão escolar, você vai diminuir a atribuição de aula a professores, ou seja, você vai fechar a sala de aulas e fechar, consequentemente, escolas. Então, você vai ter uma economia a custas da educação. Então, o preço que nós vamos pagar é ter uma educação enfraquecida. Eu creio que essa reorganização, ela precisaria ser melhor pensada, mais paulatina, não pode ter essa celeridade que está tendo no momento. Nesse ponto, eu concordei com todos os deputados que estavam à mesa. Teria que ser programada alguma coisa para daqui a 3, 4, 5 anos, anunciada previamente e não ser feita assim de forma assodada, né? Professor, a gente viu aí na reportagem que existem algumas frentes de professores, pessoas ligadas ao governo que são contrárias a essa reestruturação porque tem medo de uma possível, um dos casos, né, uma possível demissão de professores. Existe o risco disso acontecer? Não, existe um risco muito pequeno de diminuição de aulas, porque todos os nossos estudos, eles levam em conta o número de alunos que nós temos hoje. Então, se você tinha alunos aqui, ele vai mudar para outra escola, mas ele vai ficar com a mesma quantidade de alunos. Eu vou precisar do mesmo número de professores, tá certo? Essa questão que ela diz aí, a Bebel fala no sistema, a Secretaria já fechou a reorganização, ele vai mexer com 300 mil alunos, né? E um universo menor de professores. A atribuição de aulas está sendo toda preparada para que não haja nenhuma solução de continuidade. O professor que vai se transferir de uma escola para outra, porque ele vai junto com o aluno, ele vai acompanhar o aluno que é da escola dele para a escola onde ele será transferido. E com certeza não é uma desorganização, é uma reorganização positiva, porque o aluno vai ter um ambiente melhor. Todo aluno do ensino médio, ele vai conviver com pessoas da sua faixa etária, né? Diferentemente de um aluno que ele vai convive com um aluno pequeno, com um aluno dos anos finais, que não tem os mesmos interesses que ele. Então, acho que essa reorganização que a Secretaria propõe, ela tem aspectos altamente positivos. Nós já temos em Campinas escolas reorganizadas, que funcionam muito mais adequadamente do que as escolas não reorganizadas. Essa é a grande verdade. E professora, o professor Antônio falou um pouquinho antes agora a questão dos alunos não conviverem com alunos mais novos, existe essa divisão aí por faixa etária, que é o principal, é a essência principal aí da reorganização escolar que o governo está propondo agora. Mas, por outro lado, alguns pais e até os próprios alunos afirmam que eles gostam dessa interação, que isso faz parte do aprendizado social desse aluno. Isso realmente existe? É uma perda para o aluno ele não ter esse contato com pessoas de outras idades, estudantes de outras idades? Eu acho que existem muitas questões que a gente tem que parar para pensar. A sociedade, a realidade de uma maneira geral, desde que nós nos tornamos, né, um cidadão, nós interagimos com diferentes pessoas, praticamente somos obrigados a isso se vivemos em sociedade. Interagimos com diferentes pessoas e diferentes faixas etárias, diferentes gerações, né? E temos que aprender, inclusive, a lidar um com os outros nessa relação de respeito. A perspectiva escolar mostra que, é claro que existem experiências muito bem-sucedidas, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, em escolas que também atendem a públicos mistos, com diferentes faixas etárias, né? E isso compõe, inclusive, o princípio do projeto pedagógico, que é justamente fortalecer esses vínculos com diferentes idades e propiciar outros tipos de conhecimento, para além do conhecimento somente das disciplinas, dos conteúdos acadêmicos, que as relações sociais também são conteúdos para a formação. Então, é claro que a gente também não pode negar que existem aspectos positivos nessa relação, nessa convivência, assim como existem aspectos positivos na relação e na convivência entre os seus pares com maior proximidade. A grande questão que nós vivemos hoje em termos educacionais nas nossas escolas é que nós temos dificuldade de lidar com os conflitos que adentram a escola, conflitos que estão presentes lá na sociedade e que
adentro da escola. Estão dentro da escola também. Estão dentro da escola. Então, quando se fala na perspectiva da vantagem das crianças menores estarem numa escola, né, diferente dos adolescentes, e que isso lhes traria uma maior segurança, como, por exemplo, a possibilidade do não contato com drogas e tudo mais, essas são questões que a educação e a sociedade, né, não conseguiram resolver dentro da escola, porque nenhum deles, a instituição escolar não poderia estar refém, né, em nenhuma faixa etária, em nenhum ciclo, com esses problemas. Não poderia estar refém. Então, não é que nós vamos dizer assim, ao separar as crianças, nós vamos garantir, né, que as crianças menores não tenham contato com esse tipo de violência ou com esse tipo de aliciamento, que também seria uma ingenuidade nossa pensarmos que as coisas são tão simples assim, né? Então, existe essa polêmica. O que define o que é mais adequado ou menos adequado? São os princípios e as concepções do tipo de indivíduo que a gente quer formar, que tipo de intervenção a escola quer fazer no processo formativo dos alunos. E quais são as nossas, vamos dizer assim, possibilidades, né? E que estratégias e que instrumentos nós precisamos para poder garantir essa formação desejada, né? Então, na medida em que a gente pensa em todos esses prós e contras que foram levantados, que estão sendo levantados pela proposta hoje da rede estadual, ela vai declarando, vai desvelando os nossos grandes desafios, os nossos grandes conflitos. Por isso, eu acho que a sociedade, tanto a comunidade escolar, né, que compõe os profissionais, os próprios pais, os próprios adolescentes que já têm um posicionamento mais opinativo, quanto à população de uma forma geral, o que elas desconsideram, né, diante de uma novidade como essa, é justamente a perspectiva de enxergar algumas possibilidades positivas. Por quê? Nós temos que dar a mão à palmatória que a população está insegura, né? E o posicionamento político, da gestão política, né, que nós temos de uma forma geral na nossa sociedade, caiu no descrédito. Então, toda proposta de mudança, de alteração, a população, mesmo que não consciente, de forma consciente, mas ela questiona, bom, essa mudança é para quê? Né? Ela vai trazer benefícios para quem? Né? E por quê? E aí é que eu digo que um grande projeto ou um programa bem informado, né, ou que seja difundido de uma forma mais paulatina, ela tende a fortalecer os princípios de uma proposta. E as pessoas têm mais chances e condições de ir, então, interagindo com essas informações e entendendo quais são os prós, quais são os contras e tendo base, fundamentos para discutir, né? Não só para se antepor, só para ser contra, mas discutir de fato com fundamentos ou com bases. E o que a gente entende e precisamos entender, né? Eu acho que quem já teve a experiência e quem vive a experiência da gestão pública sabe que a sociedade ela tem vivido momentos muito difíceis, né? Tem passado por situações que levam ao descrédito com as políticas públicas, né? E a política educacional não foge disso, né? É um conjunto de ações, de tomada de decisões que impactam na vida das escolas, principalmente a política educacional. E é isso que tem trazido muitas vezes, esse desconforto da população e da comunidade escolar, por não saber muito bem exatamente quais serão esses impactos de fato e se os princípios que estão postos pela secretaria, de fato, eles poderão ser satisfatoriamente atendidos, né, com a reorganização.
Essa dúvida, inclusive, é muito comum. A nossa repórter, enquanto ela estava nessa audiência da Câmara, alguns pais, alguns estudantes, ela conversou com alguns deles e a sensação de insegurança ainda é muito grande. Inclusive, professor Antônio, uma das dúvidas desses estudantes, nesse caso, a gente acompanhou uma sessão em Campinas. Eles têm a dúvida se alguma escola daqui da nossa cidade está com previsão de fechamento. Já existe esse estudo de mapeamento de quais unidades podem ser fechadas e qual não vai ter nenhuma alteração? Na minha área de atuação, que é uma parte do município de Campinas, Valinhos e Vinhedo, não tem possibilidade, não tem nenhuma escola a ser disponibilizada, como a secretaria chama. As escolas estão sendo reorganizadas, tá certo? Então, nós temos escola que hoje atende crianças dos anos iniciais, dos anos finais do ensino médio. Então, nós temos ali, principalmente na região do Ouro Verde, escolas que vão ficar exclusivas de ensino fundamental 1, todas as crianças, não tenho 3 escolas lá que tem esse segmento misturado. Então, 3 escolas, uma delas vai ficar atendendo as crianças de 1º ou 5º ano, uma outra escola vai atender a faixa etária do 6º ao 9º, que é a criançada de 11 a 14, 15 anos, e uma outra escola que vai ficar no ensino médio. Todas permanecerão no lugar e são muito próximas, deslocamentos muito pequenos em relação a uma e outra, né? Isso vai fazer com que a própria gestão, e que a Eliette diz, nós queremos que a gestão seja focada naquele público-alvo, né? Quando o diretor de escola, ele consegue entender aquela faixa etária, ele se aplica e ele se especializa um pouco mais naquela faixa etária. Então, e o projeto pedagógico e as questões que serão trabalhadas com os alunos podem ser muito mais aprofundadas porque é um público específico. O diretor que tem os 3 segmentos, ele se divide. Uma hora ele tem que atender o aluno pequeno, outra hora ele tem que atender o aluno do 6º ao 9º e outra hora ele tem que se defrontar com as questões do jovem. Então, se ele tem uma escola segmentada, ele tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com relação ao ensino médio, a questão do protagonismo juvenil, a questão dos alunos terem um projeto de vida que já está na hora deles saberem o que eles querem da vida, né? Então, existem possibilidades da escola atender especificamente e muito melhor aquele público-alvo que ela está atendendo, diferentemente da escola que tem um pouco de tudo e que não é capaz ela tem que se dividir, e essa divisão faz com que ela não consiga atender adequadamente nenhum dos segmentos, né? Então, essa possibilidade de segmentação é muito interessante para focar a própria administração e fazer com que a política educacional naquela situação vise a melhoria da qualidade de ensino, que é o objetivo maior dessa reorganização também. É uma situação que a população tem algumas incertezas, realmente, ele diz, às vezes a pessoa não sabe do que vai acontecer e ela é levada a acreditar que vai acontecer uma coisa que não é verdadeira. E isso gera uma situação de contrariedade ou de oposição à proposta que está sendo colocada. Mas a hora que a população entender exatamente o que é que está sendo feito, isso tem sido feito pelo nosso secretário, ele tem ido à televisão, dado entrevista, mostrando como que é a questão. Mas tem sempre aquelas pessoas que querem deturpar o objetivo real da reorganização, se contrapondo como um prejuízo para o professor, um prejuízo para o sindicato, algumas coisas que na verdade não irão acontecer. E de que forma que vai ser feito esse remanejamento dos alunos, né? Como cada escola vai ficar com um ciclo, né? Atualmente, se existem escolas em Campinas, por exemplo, que ainda têm os ciclos juntos, como é que vai ser decidido para onde que vão esses alunos, professor? Então, nós já fizemos os estudos por região, tá? Na diretoria, a gente chamou os diretores, verificamos a compatibilidade de salas de aula e o número de alunos, porque eu não posso mexer numa escola que depois eu não consiga fazer os alunos caber dentro dela, né? Então, nós temos aqui, eu tenho 96 escolas na minha região, né? Nesta reorganização, nós trabalhamos com 35 escolas, que são muito próximas uma das outras, né? Assim segmentado. Então, os diretores foram chamados, a gente discutiu, olha, preciso de tantas vagas para o 6º ano, tantas vagas para o 7º, tantas vagas para os anos iniciais, tantas vagas para o ensino médio, e a gente foi vendo, olha, se esse número de alunos cabe nesta escola. Esse daqui é um número maior, precisa da escola maior. E aí a gente foi adequando os prédios para poder fazer a compra. Tenho que garantir o ensino noturno, não vai acabar o noturno, não é? A gente vai concentrar o noturno em menos escolas.
Até porque a concentração de aulas facilita a vida do professor. Hoje eu tenho um professor de ensino médio que ele tem que trabalhar em, às vezes, 5 escolas, porque ele, à noite ele tem um segmentinho aqui, um pouco ali, outro um pouco lá, né? Poucas aulas, tem disciplinas que são muito fragmentadas, sociologia, filosofia, tem poucas aulas. À medida em que eu junto essas escolas numa única escola de ensino médio, o professor terá uma possibilidade maior de ficar concentrado numa única escola, que é muito bom para a escola e muito bom para o professor também, que ele tem melhor condição de trabalho. Então, esses estudos foram feitos com a participação dos diretores, certo? Nós não fizemos esses estudos com pai e mães porque nós tínhamos que primeiro ter o aprovo da secretaria. E agora nós vamos passar a discutir com a população e esclarecer as dúvidas da população. Como é que o pai vai saber? Nós vamos, no dia 14 de novembro, a Secretaria vai promover o que ela está chamando de Dia E, né? Nesse dia, as crianças já saberão para onde que elas vão estudar em 2016. Elas terão uma matrícula garantida na escola que está sendo reorganizada. Então, o pai vai receber um documento em que mostra para ele que a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, o seu filho vai estar na escola A, na B ou na C, sem nenhum problema, sem ter que vá fazer uma transferência, que ele vai procurar a escola. Ele vai ter a escola garantida, porque todos os alunos matriculados hoje continuarão matriculados em 2016, só que numa escola reorganizada. Tá certo. Professora, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, professora, eu só queria comentar com a senhora essa questão justamente da população, dos pais, dos alunos, se informarem a respeito dessa nova medida, nessa proposta de reorganização escolar. Eu acho que é uma questão importante e é uma ação que tem que ser via de mão dupla, né? Da mesma forma que os pais devem aproveitar essa oportunidade, com certeza, para ter maiores informações, fazer os seus questionamentos, tentarem dissolver as suas dúvidas, né? E com isso fazer uma pauta de necessidades para aprimoramento daquilo que ele entende do processo educativo dos seus filhos. As escolas, os gestores das escolas, né? Os gestores das regiões responsáveis por essas escolas também precisam abrir mais esse espaço comunicacional, né? E quando se fala em perspectiva de melhoria de ensino, então convença os pais, né? Olha, na medida em que seu filho veio para essa escola, ele vai ter tais melhorias, tais condições de aprendizado muito melhor, porque se for demonstrado isso para os pais, garanto, né, que a população vai ficar mais tranquila. Professor Eliette, professor Antônio, obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto aqui com a gente. Nós é que agradecemos. Até uma próxima oportunidade. E o Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Essa edição e outros programas da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.